Minha madrasta, Sarafina, disse ao meu pai que ele deveria simplesmente terminar com tudo. Isso foi logo depois de ele já ter quebrado 2 das minhas costelas, o peso da bota dele esmagando meu peito enquanto o sangue se acumulava sob minha cabeça no chão de madeira. Pensei na minha falecida mãe. Tinha certeza de que morreria na mesma casa que minha mãe trabalhou a vida toda para manter para nós. Antes de compartilhar o que aconteceu naquele dia e como tudo mudou, conte-me de onde você está assistindo nos comentários. Por favor, me apoie clicando em curtir e se inscrevendo se você já foi traído por sua família quando o dinheiro estava envolvido. Mas para entender por que meu pai, que já foi meu herói, pisaria no meu peito, precisamos voltar 6 meses, para o dia em que tudo começou a desmoronar. O dia em que percebi que não era mais uma filha aos olhos deles. Eu era apenas um obstáculo. Os pneus do meu Jeep Wrangler rangiam na conhecida entrada de cascalho. E, pela primeira vez em 6 meses, a tensão nos meus ombros diminuiu. 6 meses na Polônia coordenando a logística em uma base militar fria e cinzenta fizeram você apreciar coisas simples, como a umidade típica da Carolina do Norte que atinge você no momento em que sai do carro, carregada com o cheiro de agulhas de pinheiro e terra úmida. Era um mundo ao qual eu me agarrava como a uma tábua de salvação. Senti um sorriso genuíno e descomplicado se espalhar pelo meu rosto. Eu ansiava por um banho quente, uma refeição caseira e dormir na minha própria cama. Caminhei em direção à varanda da frente, pegando a pilha de correspondência que certamente se acumulara na caixa de correio de metal preto no final do caminho. E então parei. Um medo frio, do tipo que se sente antes de uma emboscada, percorreu minha espinha. Algo estava errado. Meus olhos percorreram a lateral da caixa de correio e minha respiração ficou presa na garganta. Meu nome, o W. Moss cuidadosamente escrito em extenso que estava ali desde a minha adolescência, havia sumido. Em seu lugar, havia uma mancha branca, desleixada e irritada, tão espessa que ainda estava descascando nas bordas, e, ao lado dela, em um marcador amarelo brilhante e berrante, estavam as letras P. Croft. Perry Croft, filho de Sarafina. Fiquei ali, com a minha mochila subitamente parecendo cheia de chumbo. Apenas fiquei olhando. Eu havia servido meu país sob o nome Moss. Usei-o com orgulho no meu uniforme durante o West Point e em 2 missões. E voltei para casa e o encontrei apagado da minha própria porta. Não foi um erro. Não foi um descuido. Foi uma mensagem tão clara quanto uma ordem direta. Você não pertence mais a este lugar. Meu maxilar se apertou. Respirei fundo, me acalmando, do jeito que ensinam no treinamento básico para controlar a frequência cardíaca, e entrei. A casa cheirava a removedor de esmalte. Sarafina estava recostada no sofá, com uma revista aberta no colo, enquanto pintava meticulosamente as unhas de um vermelho sangue. Ela nem olhou para cima. Ah, Vilo, você voltou, disse ela, com a voz inexpressiva e desinteressada. Eu não tirei as botas. Apenas apontei o polegar para a porta da frente. Onde está meu nome? Ela soltou um suspiro longo e teatral, do tipo que pretendia comunicar o quanto eu a estava incomodando. Perry mora aqui em tempo integral agora, querida. Ele precisa receber correspondências para o pequeno negócio online dele. Você mal está aqui, de qualquer forma. Para que precisa do seu nome na caixa de correio? Nesse momento, meu pai entrou da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. No momento em que seus olhos pousaram em nós, toda a expressão de Sarafina mudou. Sua voz tornou-se doce como mel. Seu rosto, uma máscara de preocupação. Alistair, veja bem, eu te disse. Assim que ela volta, ela começa a procurar briga. Ignorei-a, com os olhos fixos no meu pai, mas ele não me encarou. Virei as costas e segui em direção à escada, minhas botas fazendo um barulho pesado e deliberado no assoalho. Eu só precisava ir para o meu quarto, para o meu santuário. Mas aquele não era mais o meu quarto. As paredes azul claras que eu tanto amava, da cor de um céu calmo pela manhã, agora eram de um preto austero, que engolia a luz. Minha cama, aquela com a cabeceira de carvalho que meu avô fizera, havia sumido.
Em seu lugar, havia uma monstruosa cadeira gamer de couro preto em frente a uma mesa com 3 monitores enormes. O ar cheirava a energéticos velhos e plástico. Minhas condecorações do JROT, minhas fotos com minha unidade, minha coleção de livros, tudo havia desaparecido. As paredes agora estavam cobertas de posteres de videogames com aparência violenta dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Cada vestígio meu havia sido sistematicamente apagado. Eu me sentia como um intruso, um fantasma nas minhas próprias memórias. Eles não tinham apenas tomado o meu espaço. Estavam tentando apagar a minha história para convencer o mundo, e talvez até a mim, de que eu nunca havia realmente pertencido àquele lugar. Meu treinamento começou. Avalie a situação. Controle suas emoções. Não agrave. Desci as escadas de volta, com os punhos cerrados ao lado do corpo. O que está acontecendo? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. Meu pai finalmente olhou para mim, mas seus olhos estavam vagos, como se estivessem me olhando diretamente. Sarafina disse que você gostaria de mais privacidade quando estivesse em casa. Que você não gostava de ser incomodada por todas as suas coisas velhas. Ele recitou os versos perfeitamente, como um prisioneiro de guerra fazendo uma confissão forçada. Sarafina se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro, como um pastor acalmando sua ovelha preciosa. Sua voz estava carregada de falsa compaixão. Querido, ela sussurrou para mim. Estávamos preocupados com você. O médico disse que os soldados que retornam às vezes são assombrados pelo passado. Só queríamos te dar um novo começo. E foi isso. Foi a primeira vez que usaram isso contra mim. A arma mais insidiosa do arsenal deles. Aquela projetada para me desarmar completamente. A transformação da minha saúde mental, do meu nome, do meu quarto e agora da minha sanidade em armas. Tudo estava sob ataque. Um pensamento repentino e nauseante perfurou minha raiva. Se eles tinham jogado fora meus prêmios e fotos, do que mais teriam se livrado? Uma imagem específica passou pela minha cabeça. Uma colcha feita de remendos de uniformes antigos costurados pelas mãos da minha mãe antes de ela falecer. Virei-me sem dizer mais nada, ignorando o sorriso triunfante de Sarafina. Eles poderiam ficar com o quarto. Poderiam ficar com a caixa de correio, mas não poderiam ficar com aquilo. Peguei as chaves do meu Jeep no gancho perto da porta. Minha missão era clara. Eu tinha que ir ao Goldville na Bragg Boulevard. Agora, a Bragg Boulevard era um borrão de shoppings e placas de fast food familiares enquanto eu dirigia. Minhas mãos agarravam o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Meu coração batia forte contra as costelas. Uma batida frenética e desesperada. Toda a família em Fayetteville conhece o Goldville na Bragg. É um repositório da vida militar. Um lugar onde famílias que se mudam para novos postos de serviço deixam as coisas que não cabem no caminhão. Um lugar onde memórias são descartadas como uniformes antigos. E eu rezava com cada fibra do meu ser para que meu pressentimento estivesse errado. Que Sarafina, apesar de toda a sua crueldade mesquinha, não tivesse ido tão longe. Estacionei o Jeep e entrei, com o sininho acima da porta tocando fracamente. O ar lá dentro estava carregado com o cheiro da vida de outras pessoas, uma mistura de naftalina, papel velho e perfume esquecido. Percorri os corredores estreitos abarrotados de prateleiras de camisetas desbotadas e prateleiras de canecas de café descombinadas. No balcão, uma mulher com olhos cansados e rugas delicadas ergueu os olhos de uma pistola de preços. Descrevi para ela, com a voz fraca e trêmula. É uma colcha, comecei. Uma colcha de retalhos feita de uniformes antigos do exército, verde, bege deserto. Tem um remendo do JROT em um dos quadrados. Ela franziu os lábios, pensativa. Então, seus olhos brilharam com um lampejo de reconhecimento. Ela se virou e folheou um grande livro-razão bagunçado no balcão atrás dela. Depois de um momento, ela olhou para mim. Ah, sim, o cobertor de retalhos, disse ela. Uma loira trouxe na semana passada. Disse que era só tralha velha do sótão dela.
Ela passou o dedo por uma linha do livro e bateu nela. Aqui está. Vendido. Meu estômago deu um nó. Vendido? Ela sentiu, alheia ao mundo que desmoronava ao meu redor. Por $4. $4. As palavras ecoaram no silêncio repentino da minha mente. $4. O legado da minha mãe. As horas que ela passou cortando e costurando, seus dedos doloridos e seu corpo fraco. O amor, a história, a própria essência de sua proteção sobre mim, foram vendidos pelo preço de uma xícara de café barata. Senti o sangue fugir do meu rosto. Quem? Quem comprou? Consegui perguntar, minha voz quase um sussurro. Felizmente, a mulher se lembrou. Não era uma compra comum. Uma senhora que morava a poucos quarteirões de distância disse que seria um lindo tapete para o cachorro dela. Um tapete para o cachorro dela. Peguei o endereço e saí da loja atordoado. Não me lembro de ter dirigido os 3 quarteirões. Tudo que me lembro é de estar na varanda de uma casa pequena e arrumada, com flamingos cor-de-rosa no quintal, com a mão tremendo enquanto tocava a campainha. Uma mulher de rosto bondoso, com uma auréola de cabelos brancos, abriu a porta, e lá estava ela. No chão, logo na entrada, amassada e suja, estava a colcha da minha mãe. Um pequeno terrier dormia tranquilamente na esquina com meu emblema do JROTC do ensino médio. Senti uma dor física no peito, tão aguda e repentina que parecia um ferimento de faca. Tive que morder a parte interna da bochecha para não gritar. Expliquei a situação, com a voz embargada. Vasculhei a carteira e tirei uma nota de $100, colocando-a na mão da mulher. Por favor, eu disse. Era da minha mãe. Ela fez para mim antes de morrer. Os olhos da mulher se arregalaram de horror e compaixão. Ah, coitada, disse ela, levando a mão à boca. Meu Deus, eu não fazia ideia. Claro, aceite. Eu nem sonharia em aceitar seu dinheiro. Mas eu insisti. Não foi uma compra, foi um ato de reivindicação. Ela gentilmente espantou o cachorro de cima da colcha e a dobrou para mim, com uma expressão cheia de desculpas. Aquela mulher que trouxe a colcha, disse ela, balançando a cabeça. Ela parecia tão satisfeita consigo mesma por ter se livrado daquela tralha. Mas Sarafina sabia. Ela sabia exatamente o que era. Ela sabia que seu valor não estava no tecido, mas na memória, e era exatamente por isso que ela o havia jogado fora. Levei-o de volta para o meu jipe e afundei no banco do motorista, puxando a colcha para o meu colo e enterrando o rosto nela. O tecido era frio contra a minha pele quente. Tinha um leve cheiro de desinfetante de brechó, mas, por baixo disso, eu ainda conseguia sentir o cheiro da minha mãe, um toque de cedro do baú onde ela o guardava. Meus dedos traçaram os padrões familiares, as diferentes texturas. Esta mancha áspera e arenosa era do uniforme camuflado do deserto do meu pai, da sua primeira missão no Iraque. Este verde mais suave e escuro era dos meus primeiros BDUS em West Point. E ali, perto do canto, havia uma pequena linha de costura ligeiramente torta onde ela havia consertado um pequeno rasgo. Eu me lembrava daquela noite com tanta clareza. Ela estava exausta de uma sessão de quimioterapia, o rosto pálido e abatido. Mas estava sentada em sua poltrona favorita, a agulha movendo-se lenta, mas deliberadamente, em suas mãos cansadas, com um sorriso suave no rosto. Isso vai te manter aquecido quando estiver longe de casa, meu salgueiro, ela disse, com a voz fraca, mas cheia de amor. Sarafina não tinha vendido apenas um cobertor. Ela pegou o último abraço da minha mãe e o jogou no chão para um cachorro dormir. Sentado ali sozinho no estacionamento da Goldville, finalmente me quebrei. O soldado disciplinado, o oficial estoico, se dissolveu. Eu chorei. Chorei pela memória roubada da minha mãe. Chorei pelo meu pai, um homem tão perdido que não conseguia ver o inimigo dormindo em sua própria cama. E eu chorei pela garotinha dentro de mim que teve sua última conexão com sua mãe profanada por $4. Mas, à medida que as lágrimas diminuíam, algo mais surgiu em seu lugar, uma sensação fria e dura como aço.
Ela se instalou em meus ossos, afastando a dor e deixando uma clareza absoluta e arrepiante. Em West Point, um dos meus professores era obcecado pelo General Patton. Certa vez, ele nos disse: preparem-se para a guerra em tempos de paz. Não se tratava mais de um drama familiar. Era uma guerra. Sarafina havia lançado uma operação psicológica visando o cerne da minha identidade, do meu legado. Ela havia cruzado uma linha sem volta, e eu ia responder. Enxuguei os olhos com as costas da mão. Dobrei a colcha com cuidado reverente e coloquei-a no banco do passageiro. Então liguei o motor. Não voltei para casa. Passei direto. Virei à direita na Skibo Road, em direção aos amplos centros comerciais. Eu precisava de uma arma. Uma arma que Sarafina jamais imaginaria chegar. Uma que transformasse sua maior força, a privacidade do nosso lar, em sua maior fraqueza. Minha guerra de inteligência tinha acabado de começar. A viagem de volta da Best Buy foi diferente. A tristeza do estacionamento se solidificou em um propósito frio e duro. No meu banco do passageiro, em uma bolsa azul e branca impecável, estava meu novo arsenal. 3 microcâmeras habilmente disfarçadas de carregadores USB comuns para celular. Eram pequenas, silenciosas e totalmente discretas. Perfeitas. De volta a casa, movi-me com a eficiência silenciosa de um soldado operando atrás das linhas inimigas. Enquanto Sarafina estava em seu clube do livro e Perry provavelmente dormia em sua caverna escura, eu posicionei meus recursos. A instalação foi extremamente simples. Um deles ficava na sala de estar, conectado à tomada logo atrás da poltrona favorita do meu pai. Tinha uma visão perfeita de toda a área comum. O segundo foi para a cozinha, escondido na tomada acima do balcão, onde todos deixavam suas chaves e correspondências. O terceiro, e mais crítico, ficava no pequeno escritório do meu pai. Era um cômodo que ele mal usava, mas era onde Sarafina gostava de ajudá-lo com as finanças. Sua voz transbordava de uma preocupação falsa enquanto ela examinava os extratos bancários dele. Encaminhei todos os 3 feeds para um pequeno disco rígido criptografado que guardei dentro do meu antigo armário do exército, escondido no fundo do meu armário, sob uma pilha de uniformes velhos. Era o único espaço da casa que ainda era verdadeiramente meu. A fechadura era de nível militar. No momento em que a última câmera piscou e ganhou vida na tela do meu laptop, a dinâmica na casa mudou. Não era mais o território deles. Havia se tornado minha área de atuação. Cada sussurro, cada mentira, cada suspiro manipulador seria observado, registrado e catalogado. Eu não era mais o alvo. Eu era o vigia. Naquela noite, vi a primeira informação chegar e isso me fez prender a respiração. Meu pai estava em sua poltrona assistindo ao canal de História Militar, um ritual noturno para ele. As imagens em preto e branco dos bombardeiros da Segunda Guerra Mundial piscavam na tela. Sarafina entrou em cena, com uma caneca fumegante de chá nas mãos. "Aqui está, querido", disse ela, com a voz em um roronar suave. Ela lhe entregou a caneca e então se demorou, massageando-lhe suavemente os ombros. "Alistair", ela começou, seu tom mudando para uma preocupação profunda e artificial. "Você acha que a vila o parece estranha? Às vezes, ela só olha para o nada. Estou preocupada que o que ela viu na Polônia possa tê-la afetado." Meu pai pareceu confuso, com a testa franzida. "Ela me parece bem, Sarah." Sarafina soltou um suspiro longo e lento. "É isso que mais preocupa, Alistair. Aqueles que mais sofrem geralmente são os melhores em fingir que estão bem." Eu estava observando o veneno sendo administrado em tempo real. Não era barulhento nem agressivo. Era sutil, insidioso. Ela estava plantando pequenas sementes de dúvida, regando-as com sua falsa preocupação e deixando que criassem raízes na mente envelhecida do meu pai. Na manhã seguinte, o ataque continuou, dessa vez vindo de um representante inútil dela. Perry chegou à sala por volta das 10 horas, arrastando os pés, já segurando uma lata de Coors Light. Seus olhos estavam inchados e ele exalava preguiça.
Bom dia, vi-lo, o fogo fato, ele zombou, com um sorriso presunçoso no rosto. O nome me atingiu como um tapa. Vi-lo, o fogo fato, era o codinome que minha unidade me dera. Era um sinal de respeito conquistado durante as extenuantes operações noturnas pela minha capacidade de me mover rápida e silenciosamente pela escuridão. Era um nome que significava que eu era confiável, que eu era um trunfo. Mas, vindo de seus lábios, era um insulto. Ele o distorceu em algo que pretendia me fazer sentir insubstancial, como um fantasma cintilante. Vai assombrar a casa de novo hoje? Ele perguntou, tomando um grande gole de sua cerveja. Não lhe dei a satisfação de uma reação. Apenas fiz uma anotação mental. Eu era um oficial de inteligência, e isso eram dados. Cada sorriso de escárnio, cada insulto era outra rodada de munição, e eu estava pacientemente coletando tudo para o contra-ataque. Naquela noite, o ataque evoluiu de insultos verbais para uma agressão frontal. Um e-mail chegou à minha caixa de entrada. O remetente era meu pai. O assunto dizia: minha decepção. Meu coração congelou. Cliquei para abri-lo. Era um monólogo longo e divagante, escrito num estilo que não se parecia em nada com o jeito direto e objetivo de falar do meu pai. Estava cheio de frases elaboradas excessivamente emocionais sobre como eu havia mudado, como havia retornado da minha missão frio e ingrato e como minha presença estava lançando uma nuvem negra sobre a casa. Terminou com um golpe devastador. Talvez fosse melhor para todos se você retornasse à base mais cedo do que o planejado. A tensão que sua presença cria está se tornando insuportável. Li 2 vezes, depois uma terceira, e eu sabia. Eu sabia com cada fibra do meu ser que meu pai não tinha escrito aquilo. O vocabulário era muito refinado. O sentimento era muito Sarafina. Ele nunca diria essas coisas e certamente não as diria em um e-mail. Meu treinamento assumiu o controle. Quando você suspeita de uma falsificação, você olha a fonte. Eu não respondi. Não me emocionei. Abri o código-fonte original do e-mail e comecei a analisar os metadados, as impressões digitais que cada comunicação eletrônica deixa para trás. E lá estava, claro como o dia. O endereço IP de origem não era do antigo computador de mesa do meu pai no escritório. Era de um iPad Pro de 12,9 polegadas novo. O mesmo iPad que Sarafina carregava consigo para todos os lugares. Aquele que ela nunca perdia de vista. Um sorriso sombrio surgiu em meus lábios. Ela havia cometido um erro de principiante. Em sua arrogância, ela pensou que eu era apenas um soldado emocional e destroçado. Ela havia se esquecido de que eu também era um oficial de inteligência altamente treinado. Preciso perguntar: você já recebeu uma mensagem de texto ou um e-mail de alguém que você ama e sentiu que havia outra pessoa por trás daquelas palavras? É uma sensação arrepiante e perturbadora, não é? Se você sabe do que estou falando, por favor, me apoie clicando no botão curtir e me diga nos comentários escrevendo "eu conheço esse sentimento". Isso ajuda mais do que você imagina. Sarafina pensou ter disparado um tiro mortal com a intenção de destruir meu ânimo e me afastar. Mas o que ela realmente fez foi me entregar minha primeira prova concreta e inegável. Ela tinha acabado de me dar a primeira bala, e eu estava pronto para carregar minha arma. Segurar a impressão daquele e-mail era como segurar uma granada de verdade. Era uma prova inegável, uma prova concreta em uma guerra que até então fora travada com sussurros e sombras. Mas eu sabia que evidências eram inúteis sem a estratégia certa. Um soldado não entra em batalha sozinho. Você precisa de apoio. Você precisa de um especialista. Minha mente voltou a uma conversa com meu antigo comandante antes de partir para a Polônia. Ele mencionou um nome, Elias Thorne, um oficial aposentado da Marinha que se tornou advogado civil. Ele é um bulldog, Moss, disse meu comandante. Mal-humorado como um urso cutucado com um pedaço de pau, mas se você estiver em uma briga de verdade, ele é o cara que você quer ao seu lado. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número do escritório de advocacia dele. Senti um nó de vergonha apertar meu estômago.
Parecia um fracasso ter que pedir ajuda, admitir que minha própria família era minha inimiga. Quando uma voz rouca respondeu, torne. Respirei fundo e voltei ao meu treinamento. Conte os fatos. Seja direto. Aqui é o Capitão Moss, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. Acredito que meu pai, um veterano militar, seja vítima de abuso de idosos. A linha ficou em silêncio por um longo momento. Eu ouvia o som fraco de papéis sendo embaralhados. Então, a voz retornou, firme e decisiva, cortando a estática do meu medo. Meu escritório, 10 horas da manhã. Traga tudo o que tiver. Elias Thorne não se parecia em nada com os advogados elegantes e sorridentes que vemos em outdoors. Seu escritório era um espaço pequeno e desorganizado em um prédio indefinido no centro da cidade, com cheiro de livros antigos e café preto forte. Papéis estavam empilhados em torres precárias em todas as superfícies, e uma bandeira americana desbotada, do tipo que viu sol e vento de verdade, estava presa na parede atrás de sua mesa. Ele era um homem na casa dos 60 anos, com um rosto que parecia um mapa rodoviário de antigas batalhas e olhos que pareciam ver através do uniforme e dentro do soldado que o vestia. Coloquei tudo na mesa dele como uma avaliação de campo de batalha, a foto da caixa de correio danificada, o recibo da Goldview e a história da coxa de $4, o disco rígido criptografado com os arquivos de vídeo e, finalmente, a impressão do e-mail falsificado com o endereço IP do iPad circulado em vermelho. Apresentei meu relatório com distanciamento profissional, mantendo minhas emoções sob controle. Mas quando cheguei à parte sobre a coxa da minha mãe ser usada como cama de cachorro, minha voz falhou. Uma única lágrima quente escapou e escorreu pela minha bochecha. Eu a enxuguei rapidamente. Elias empurrou uma caixa de lenços de papel sobre a mesa em minha direção, mas sua voz era grave, sem um pingo de piedade. Não preciso das suas lágrimas, capitão, disse ele, com um olhar firme. Preciso da verdade. E o que você me trouxe aqui é mais do que a verdade. É um plano de batalha. Pela primeira vez em meses, senti um lampejo de algo além de raiva ou tristeza. Era esperança. Em vez de ficar num escritório abafado, Elias resmungou e se levantou. Vamos almoçar. Acho que é melhor com o estômago cheio. Ele me levou não a um restaurante chique, mas ao posto 9103 da VFW. O lugar era simples, despretensioso. O ar estava impregnado com o cheiro de cerveja barata e cachorros quentes grelhados. Um grupo de homens mais velhos estava sentado ao redor de uma mesa jogando cartas, com risadas roucas e altas. Assim que entramos, as conversas diminuíram. Os homens, veteranos com a autoridade silenciosa de quem viu coisas que a maioria das pessoas não consegue imaginar, acenaram para Elias. Então seus olhos se voltaram para mim. Não era um olhar de curiosidade. Era um olhar de reconhecimento, de solidariedade. Um velho com um cap de veterano do Vietnã levantou-se lentamente, caminhou até lá e estendeu a mão nodosa. Bem-vindo de volta, capitão, disse ele. Aquela frase simples vinda de um completo estranho continha mais calor e uma recepção mais genuína do que qualquer coisa que eu tivesse recebido da minha própria família. Era como se uma represa dentro de mim tivesse se rompido. Eu não era um problema. Eu não era um obstáculo. Eu era um soldado entre soldados. Eu estava em casa pela primeira vez desde que havia desembarcado em solo americano. Eu não me sentia sozinho. Sentamos a uma mesinha no canto, com cheeseburgers e garrafas de Budweiser. Elias não me pressionou sobre o caso. Em vez disso, perguntou sobre minha unidade, sobre meu tempo na Polônia. Ele me contou uma história sobre sua luta amarga para conseguir a custódia dos filhos depois de deixar o corpo de fuzileiros navais. Ele me mostrou que havia vida após a guerra, mesmo aquelas travadas em casa. Ele não era apenas meu advogado. Era um irmão de armas. Por fim, ele se inclinou para a frente, com uma expressão séria. Sarafina acha que está lutando contra uma garotinha destruída que sofre de TEPT, disse ele, em voz baixa e intensa. Esse é o erro dela. Ela não está lutando contra uma filha. Ela está lutando contra um capitão do exército dos Estados Unidos.
Seus instintos foram bons. Continue fazendo o que foi treinado para fazer. Observe, registre e mantenha sua posição. Não revele sua inteligência. Quando tivermos o suficiente para garantir uma vitória decisiva, atacaremos. E atacaremos apenas uma vez. Suas palavras não eram apenas um conselho jurídico. Eram uma ordem. Elas recalibraram todo o meu ser, dissipando a névoa da dúvida e da dor. Saí daquele salão da VFW com um renovado senso de propósito. Eu não era apenas uma vítima reagindo. Eu era um policial com uma missão. Naquela noite, enquanto eu revisava meus arquivos, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não reconheci, mas sabia de quem era. Reunião de família amanhã à noite, pontualmente às 19 horas. No escritório do meu advogado. Não se atrase. Sarafina estava se intensificando. Ela movia suas peças no tabuleiro, tentando armar uma armadilha. Um sorriso frio surgiu em meus lábios. Deixe-a. Ela não tinha ideia de que estava caminhando direto para minha linha de fogo. Depois de conhecer Elias, senti uma sensação de calma fortalecida. Eu tinha uma missão, uma estratégia. Mas manipuladores são como insurgentes. Quando encontram resistência, não recuam. Mudam de tática. A mensagem de texto ameaçadora sobre uma reunião com um advogado foi apenas uma simulação. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era Sarafina, sua voz transbordando uma doçura melosa que me deixou com os dentes cerrados. Vi-lo, querida, ela começou. Sinto que todos nós começamos com o pé esquerdo. As coisas andam tão tensas. Eu estava pensando, por que você não vem para um jantar em família de verdade no domingo? Quero consertar as coisas. Uma parte de mim, a pequena parte esperançosa que ainda ansiava por uma família, ressuscitou. Talvez ela finalmente estivesse vendo a razão. Talvez meu pai tivesse dito algo. Mas o agente de inteligência dentro de mim sabia que não. Não se tratava de um ramo de oliveira. Era uma isca. Contra meu melhor julgamento, mas armado com a consciência de que estava entrando em uma zona de observação, aceitei. Quando cheguei no domingo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Um aroma rico e saboroso de farinha torrada, linguiça e especiarias que me envolveu como um fantasma. Era gumbo. O gumbo da minha mãe. Era o seu prato de assinatura, uma receita da sua família na Louisiana que ela nunca tinha escrito. Um segredo que ela guardava com afinco. E o cheiro vinha da cozinha da minha mãe. Entrei e vi Sarafina parada perto do fogão da minha mãe, usando um dos aventais antigos dela, mexendo a panela com uma colher de pau que eu reconheci. Uma fúria gelada se instalou em meu estômago. Ela não estava tentando fazer a paz. Ela estava fincando sua bandeira em território conquistado. Não era um pedido de desculpas. Era uma declaração de vitória. O jantar foi uma aula magistral de guerra psicológica. Sarafina e Perry foram impecáveis em sua atuação. Eles me trataram como um herói retornando. Perguntaram sobre minha missão, com os rostos impassíveis, demonstrando atenção. Elogiaram meu serviço, meu sacrifício. Perry, que normalmente não se dava ao trabalho de dizer um olá, de repente encheu meu copo de chá gelado e me passou o pão de milho. Meu pai, imerso no calor dessa falsa paz, pareceu relaxar. Ele sorriu para mim, um sorriso sincero, e por um momento de cortar o coração, vi o homem que ele costumava ser. Quase baixei a guarda. Quase me permiti acreditar nessa mentira linda e frágil. Então Sarafina agiu. Vi-lo, disse ela, com a voz suave enquanto estendia a mão sobre a minha. Sua pele estava fria. Seu pai e eu temos conversado. Sabemos que as coisas têm sido difíceis para você, sentindo que não tem mais um lugar permanente aqui. Então, decidimos. Achamos que é hora de adicionar seu nome à escritura da casa para oficializar, para que você sempre se sinta seguro. A oferta pairava no ar, brilhante e sedutora. À primeira vista, era tudo o que eu deveria querer.
Mas meus alarmes internos estavam disparando. Era demais, cedo demais. Perry, no mesmo instante, deslizou uma pasta de couro polido na minha frente. Só alguns formulários de atualização padrão, mana, disse ele com um sorriso maroto. Assine aqui e pronto. Meu coração começou a bater forte, num ritmo lento e pesado contra as costelas. Peguei a pasta. Minhas mãos estavam firmes, sem demonstrar a agitação que sentia dentro de mim. Abri. Parecia oficial o suficiente, uma escritura de seção de direitos padrão, cheia de jargões jurídicos densos. Mas meu treinamento não era só em combate. Era em ler as letras miúdas, e encontrar a ameaça escondida à vista de todos. Examinei o documento, meus olhos passando pelas cláusulas padrão, e então encontrei escondido em um subparágrafo na página 3, uma única frase que uma pessoa confiante lera imediatamente. Ele afirmava que, no caso de incapacidade do proprietário principal, meu pai, qualquer coproprietário, eu renunciaria automaticamente a toda a autoridade de tomada de decisão, transferindo todo o poder de procuração e controle do ativo para um administrador pré-designado. A curadora designada era Sarafina Croft. Fiquei arrepiado. Eles não estavam me dando um pedaço da minha casa. Estavam tentando me enganar para que eu renunciasse ao meu direito de protegê-la. Estavam usando a potencial doença futura do meu pai como arma para roubar o legado dele debaixo do meu nariz. Fechei a pasta lentamente. Levantei os olhos e encontrei o olhar expectante de Sarafina. Isso é muito generoso, disse eu, com a voz serena. Mas é um documento legal. Preciso que meu advogado o analise primeiro. Os sorrisos falsos em seus rostos evaporaram. O ar na sala ficou denso e hostil. Meu pai pareceu confuso. Perry franziu a testa. Os olhos de Sarafina se estreitaram em fendas de puro veneno. Eu me recusei a cair na armadilha dela. Dei minhas desculpas e fui embora. A tensão na casa era tão intensa que eu podia senti-la me pressionando enquanto saía pela porta. Naquela noite, foi impossível dormir. Minha mente estava a mil. Abri meu laptop e peguei a imagem da câmera do escritório do meu pai. Rolei as gravações procurando por algo. E então encontrei uma gravação de 2 dias antes do jantar. Sarafina estava ao telefone, de costas para a câmera. Eu ouvi a voz de Perry no viva voz. Você encontrou? Perguntou ele. Sim. A voz de Sarafina era um chiado triunfante. Escondido no fundo de um velho livro de receitas. A preciosa receita de gumbo da vadiazinha. Houve uma pausa. A pirralha vai derreter. Ela é sentimental e burra. Vamos fazer com que ela assine aquele papel e usar o próprio documento que ela assina para argumentar que ela não tem capacidade mental para administrar propriedades. Seu pai será nosso por completo. A última gota de veneno, acabará de cair em um copo já transbordando. Sua gentileza era uma mentira. Sua preocupação era uma tática. Seu pedido de desculpas era uma arma. E ela tinha acabado de chamar minha falecida mãe de vadia. Isso nunca foi sobre uma casa. Isso nunca foi sobre dinheiro. Isso foi sobre aniquilação. E não era mais uma guerra por propriedade. Era uma guerra por honra. O sono era um país estrangeiro naquela noite, um país para o qual minha mente teve o visto negado. A gravação da voz de Sarafina tocava sem parar na minha cabeça. Seu silvo triunfante, a crueldade casual, a palavra vulgar que ela usará para minha mãe. Aquela não era mais a raiva justa e controlada de um soldado. Era a fúria fria e primitiva de uma filha cuja memória da mãe fora profanada. Não há doutrina estratégica para esse tipo de fúria. Há apenas a necessidade cruel de ação. Na manhã seguinte, não esperei que a raiva se acalmasse e se tornasse mais controlável. Não planejei uma resposta mais complexa. Deixei o fogo me alimentar. Eu conhecia a rotina de terça-feira de Sarafina tão bem quanto conhecia meu próprio rifle. Precisamente às 9 horas, ela aparecia vestida para o seu clube do livro, um encontro social que envolvia mais chardona e fofocas do que literatura.
Eu a esperava na varanda da frente, posicionado bem no seu caminho para a entrada da garagem. A pasta de couro do jantar estava na minha mão esquerda, um testemunho silencioso da sua traição. Ao meu lado, a bandeira americana que meu pai ainda hasteava todas as manhãs tremulava na brisa suave da Carolina do Norte. O som nítido do tecido estalando ao vento era um contraponto ao silêncio feio que pairava no ar. Era um símbolo de honra e dever. Tudo o que estava sendo corrompido dentro daquelas paredes. A porta da frente se abriu e ela saiu. Uma nuvem de perfume caro a precedia. Ela era a imagem da graça suburbana, tão perdida em seu mundo de autossatisfação que só me viu quando estava a 1 metro de distância. Ela soltou um pequeno suspiro assustado, levando a mão ao peito. Bom dia, Sarafina, eu disse. Minha voz estava estranhamente calma, desprovida de qualquer inflexão, fria e inexpressiva como uma chapa de aço. Ela se recuperou num piscar de olhos, suas feições se reorganizando numa máscara de polidez tensa. Vi-lo. Nossa, você me assustou. Não sorri. Não me mexi. Simplesmente levantei a pasta. Você realmente achou que eu era tão idiota? Perguntei, minha voz cortando o ar agradável da manhã. Era esse o plano? Que eu estava muito machucada, muito distraída para ler o que você colocou na minha frente. A fachada doce e preocupada que ela ostentava como uma segunda pele se dissolveu, revelando o rosto duro e descarado por baixo. Seus olhos se estreitaram. Não faço ideia do que você está falando, mentiu ela, com a voz áspera. Ah, acho que sim, eu disse, dando um passo deliberado à frente, invadindo seu espaço pessoal. Acho que você sabe tudo sobre a cláusula de curador designado. Acho que sabe exatamente onde encontrou aquela receita de gumbo. E sei que você se lembra do nome que deu à minha mãe. Eu vi então. Pela primeira vez, uma rachadura em sua armadura. Um lampejo de medo genuíno brilhou em seus olhos. A cor sumiu de seu rosto perfeitamente maquiado. O controle absoluto que ela exercia como uma arma desapareceu por um breve momento. Você estava me ouvindo, gaguejou ela, com a voz um sussurro esganiçado. Um sorriso sombrio e sem alegria surgiu em meus lábios. Não era de divertimento. Era um mostrar de dentes. Sou um oficial de inteligência do Exército dos Estados Unidos, eu disse, pronunciando cada palavra com precisão. É meu trabalho coletar e analisar informações sobre ameaças hostis. E a senhora, acaba de ser promovida de pessoa de interesse a meu alvo principal. Como se convocada pelo conflito, a porta de tela se abriu com um estrondo. Perry saiu cambaleando, com o cabelo bagunçado. Ei, o que você está fazendo com a minha mãe? Gritou ele. Meu pai estava logo atrás dele, com o rosto em uma tela de confusão e dor. Vi-lo, pelo amor de Deus, o que é isso? Não os encarei, meus olhos permaneceram fixos em Sarafina, prendendo-a no lugar. Escutem com atenção, vocês três, eu disse, elevando a voz, adquirindo o tom afiado e autoritário que usava no campo de treinamento. A voz ecoou pelo gramado bem cuidado. O jogo acabou. Apontei um dedo firme para ela. Você pode ter manipulado com sucesso um bom soldado idoso, leal demais para ver o inimigo em sua própria casa. Mas você não está mais lidando com ele. Está lidando com um capitão da ativa do Exército dos Estados Unidos. Cada mentira, cada ato de fraude, cada palavra de veneno que você falou nesta casa foi meticulosamente registrada. Sarafina ficou boquiaberta. Perry parecia ter sido agredido fisicamente. A partir deste momento, continuei, com a voz martelada como aço. Toda e qualquer comunicação entre nós será feita por meio do meu advogado. Entendido? Então, e só então, finalmente me voltei para meu pai. A raiva lancinante em mim foi subitamente temperada por uma onda de profunda tristeza. Minha voz suavizou, mas não tremeu. Eu te amo, pai. Sempre amarei. Mas não vou ficar parado assistindo essa mulher desmantelar o legado da mamãe e a sua honra. Você precisa escolher com quem vai ficar.
Deixei o peso daquele ultimato pairar no ar antes de me virar para Sarafina uma última vez. Olhei diretamente em seus olhos aterrorizados. Você cometeu um erro estratégico crítico, eu disse a ela. Você subestimou seu inimigo. Há um momento em toda a luta em que você para de absorver os golpes e decide revidar. É assustador, mas também é o momento em que você recupera sua alma. Se você já teve um momento na vida em que finalmente traçou um limite e disse, chega, apoie esta história clicando no botão curtir. Deixe-me saber nos comentários com uma palavra simples e poderosa, chega. Seu apoio valida cada pessoa que teve que fazer o mesmo. Sem esperar por uma resposta, virei as costas para eles. Para a família que um dia tive. Para a casa que não era mais um lar. Desci os degraus da varanda, atravessando o gramado verdejante, e não olhei para trás. Meu celular já estava na minha mão, meus dedos firmes enquanto encontravam o número de Elias Thorne nos meus contatos. Ele atendeu ao segundo toque com sua habitual saudação ríspida e monossilábica, Thorne. Não perdi tempo com gentilezas ou explicações. Apenas pronunciei as 3 palavras que dariam início à próxima fase da guerra. Está na hora, Elias. A Guerra Fria tinha acabado. A guerra total estava prestes a começar. No momento em que eu disse está na hora, toda a dinâmica mudou. A voz rouca de Elias ao telefone ganhou um novo nível de foco. Esteja no meu escritório em 1 hora, capitão. Traga todo o seu arquivo de inteligência. Seu escritório de advocacia não era mais apenas uma sala desorganizada. Ele se transformou em nossa sala de guerra. Elias limpou um grande quadro branco e, com traços precisos e decisivos de um marcador, começou a mapear o campo de batalha. Desenhava caixas para cada pessoa. Eu, meu pai, Sarafina, Perry. Ele desenhou linhas conectando-os, setas indicando linhas de influência e ataque. Abaixo, ele criou uma linha do tempo meticulosa, começando no dia em que cheguei em casa. Este é o nosso teatro de operações, capitão, disse ele, com a voz sombria. O inimigo tem vantagem psicológica com o seu pai. Nós temos a vantagem da verdade. Agora, vamos usá-la como arma. Trabalhamos pelas próximas 4 horas. Os eventos caóticos e dolorosos das últimas semanas foram despojados de sua carga emocional e decompostos em dados concretos e frios. Catalogamos todos os arquivos de vídeo, registrando os sussurros manipuladores de Sarafina e os insultos irônicos de Perry. Imprimimos todos os e-mails, destacando o falsificado e anexando a análise de metadados. Contei cada conversa, cada olhar degradante, cada mentira. Elias não demonstrou compaixão. Ouvia com a intensidade concentrada de um historiador, enquanto sua caneta riscava furiosamente um bloco de notas. Pela primeira vez, a história confusa e emaranhada que gritava na minha cabeça começou a tomar forma, tornando-se um arquivo de caso coerente e irrefutável. No dia seguinte, Elias marcou outra reunião. Vamos trazer um especialista, ele me disse. Ele me apresentou a doutora Ana Sharma, psicóloga forense. Ela era uma mulher pequena, com olhos gentis e afetuosos que não deixavam nada escapar e uma mente afiada como o bisturi de um cirurgião. Num escritório tranquilo e silencioso, que me fazia sentir a um mundo de distância do conflito, contei-lhe tudo. Não falei da minha raiva ou da minha dor. Falei sobre as mudanças observáveis no meu pai, seus lapsos de memória, a maneira como ele repetia as frases exatas de Sarafina, seus ataques repentinos de confusão e raiva em comum. A doutora Sharma ouviu sem interrupção. Depois, assistiu aos vídeos. Leu o e-mail falsificado. Ela ficou sentada em silêncio por um longo tempo, com os dedos entrelaçados sob o queixo. Finalmente, olhou para mim, com um olhar profissional e profundamente compassivo. Capitão Moss, disse ela. O que você documentou aqui é um caso clássico de abuso psicológico, especificamente gaslighting e controle coercitivo. O agressor isola sistematicamente a vítima, degrada seu senso de realidade e desmantela sua autonomia. Seu pai não está apenas sendo influenciado. Ele está sendo controlado. Meu relatório oficial declarará isso e será válido em qualquer tribunal.
Ouvir aquelas palavras, aqueles termos clínicos e jurídicos, foi uma profunda validação. Foi um carimbo oficial na minha realidade. Eu não era apenas uma filha enlutada e raivosa. Eu não era louca. Eu não estava imaginando nada. Eu era uma testemunha crível de um crime. Naquela noite, eu estava de volta à sala de guerra com Elias. Ele revisou as anotações preliminares do Dr. Sharma com um aceno sombrio. Isso é bom, disse ele. Isso nos dá artilharia pesada. Podemos provar a manipulação. Mas para desferir o golpe final, para neutralizar completamente a reivindicação de Sarafina sobre os bens e o bem-estar do seu pai, precisamos de uma solução milagrosa. Algo que comprove sua intenção original e sem coação. Antes que ela o fisgasse. Quebrei a cabeça. Meu pai era da velha guarda, um soldado de uma geração que não confiava em nuvens ou discos rígidos. Ele acreditava em tinta no papel, em coisas que você pudesse segurar na mão. Ele sempre dizia: as coisas mais importantes precisam ser guardadas no lugar mais seguro. E eu conhecia seu lugar mais seguro, seu velho baú, o pesado baú verde-oliva que o seguirá de Fort Benning até a Alemanha, depois até o Iraque de volta. Estava no sótão coberto por uma espessa camada de poeira e memórias. Naquela noite, depois que a casa ficou escura e silenciosa, puxei a escada dobrável para o sótão. O ar lá em cima estava quente e parado, carregado com o cheiro de madeira velha e tempo esquecido. O facho da minha lanterna cortou a escuridão, pousando no baú no canto mais distante. Levantei a tampa pesada. Uma vida inteira de serviço me olhou. Seu uniforme de gala perfeitamente preservado em um saco plástico. Uma caixa de veludo contendo suas medalhas, incluindo a estrela de bronze da qual ele nunca falava. Uma antiga Colt .45 de serviço, descarregada e guardada em segurança. Esta era a prova do homem que ele realmente era. Um homem de honra, dever e sacrifício. Levantei cuidadosamente a bandeja do uniforme. Embaixo, escondida sob uma camada de uniforme desbotado, meus dedos roçaram na dobra de um saco plástico Ziploc. Meu coração batia forte contra as costelas. Puxei-o para fora, com as mãos trêmulas. Dentro havia um maço de papéis dobrados. Era um testamento holográfico, um testamento escrito inteiramente de próprio punho, datado apenas 3 meses após o falecimento da minha mãe. Sua caligrafia era forte e clara, as letras firmes e decisivas. Li as declarações legais até chegar à sentença final. Fiquei sem fôlego. Todos os meus bens e propriedades, tanto reais quanto pessoais, incluindo a casa em 125 Dogwood Lane, eu os lego ao meu único filho e meu melhor companheiro soldado, o capitão Willow Moss. Ela lutou pelo seu país. Está na hora de ela ter um lugar para voltar. Li as palavras novamente, e depois uma terceira vez, com o facho da lanterna tremendo na minha mão. Lágrimas brotaram em meus olhos, não de tristeza, mas de uma alegria feroz e triunfante. Era isso. Essa era a solução mágica. A intimação chegou exatamente como Elias previra. Sarafina, por meio de seu advogado habilidoso no centro da cidade, solicitou uma reunião de mediação. Foi enquadrado como uma última tentativa de boa-fé para resolver os assuntos familiares amigavelmente. Eu sabia o que era, sua armadilha final. Uma tentativa de me intimidar e me submeter em seu próprio território. Quando contei a Elias, um sorriso raro e sombrio surgiu em seus lábios. Excelente, ele rugiu. O inimigo está nos convidando para o seu centro de comando. O escritório de advocacia era o epítome do poder corporativo. Todo em mogno, couro e com vista panorâmica da cidade. Foi projetado para fazer as pessoas se sentirem pequenas. Sarafina e Perry já estavam sentados a um lado da enorme mesa de conferências, irradiando uma confiança presunçosa. Meu pai estava sentado entre eles, parecendo pequeno e perdido, um refém da própria vida. O advogado de Sarafina, um homem chamado Marcos, cujo processo provavelmente custou mais do que meu primeiro carro, iniciou o processo com uma voz tão suave quanto pedra polida. Minha cliente, Sra. Croft, deseja apenas o melhor para o marido, o sargento Moss, começou ele, juntando os dedos.
Estamos aqui hoje porque estamos cada vez mais preocupados com o comportamento errático e o frágil estado mental da Capitã Moss desde seu retorno de missão. Senti uma onda de raiva intensa, mas lembrei-me das instruções de Elias. Que eles construíssem a própria forca. Permaneci em silêncio, meu rosto uma máscara neutra. Elias não interrompeu. Apenas ouviu, com a expressão impassível, enquanto Marcos tecia uma narrativa magistral de mentiras. Ele me retratou como uma veterana volátil e instável. Sarafina entrou na conversa com lágrimas fingidas, contando histórias inventadas sobre meus terrores noturnos e acessos de raiva. Perry, por sua vez, acrescentou que eu estava sempre me trancando no meu quarto, sendo antissocial. Eles estavam construindo uma gaiola de mentiras ao meu redor, e meu próprio pai apenas ficou sentado ali, com os olhos fixos na superfície polida da mesa, um cúmplice silencioso da minha difamação. Como soldado, fui treinado para manter a calma sob fogo, mas esse foi um tipo diferente de ataque, mais insidioso e pessoal do que qualquer outro que já havia enfrentado. Concentrei-me na minha respiração, uma técnica simples de sobrevivência. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Concentre-se. Execute o plano. Quando finalmente esgotaram seu suprimento de veneno, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Marcos olhou para mim, com um brilho triunfante nos olhos, esperando que eu desmoronasse. Em vez disso, Elias Thorne se levantou. Não disse uma palavra. Caminhou até a cabeceira da mesa, colocou sua pasta de couro surrada no chão e tirou um laptop. Ele o conectou, ligou e girou a tela para encará-los. Senhores, Sarafina, disse ele, com a voz grave e rouca, que chamou a atenção de todos na sala. Vamos analisar as evidências. Ele apertou o botão de play. O primeiro vídeo preencheu a tela. A sala silenciosa. Meu pai assistindo televisão e a voz de Sarafina, doce e venenosa, sussurrando: estou preocupada que o que ela viu na Polônia possa tê-la afetado. O sorriso de Sarafina congelou em seu rosto. Elias clicou no próximo arquivo. A sala de estar novamente. Perry estava curvado e irônico, segurando sua cerveja matinal. Bom dia, Vilu, o fogo fato. Vou assombrar a casa de novo hoje. Perry afundou-se um pouco mais em sua cadeira de couro. Marcos, o advogado, começou a parecer inquieto. Elias clicou mais uma vez. O áudio estava cristalino. Era a gravação do escritório. O telefonema entre mãe e filho. A voz de Sarafina, não mais doce, mas um chiado triunfante e raivoso. A preciosa receita de gumbo da vadiazinha. Nós a fazemos assinar aquele papel, e usamos o próprio documento que ela assina para argumentar que não é mentalmente competente. Seu pai será nosso por completo. A transformação na sala foi instantânea e absoluta. A cor desapareceu dos rostos de Sarafina e Perry, e sua confiança presunçosa se estilhaçou como vidro barato. O advogado Marcos parecia completamente atordoado, com a boca ligeiramente aberta. Ele havia sido enganado. Elias pausou a gravação. E aqui, disse ele, com a voz calma e serena enquanto deslizava um documento sobre a mesa, está a análise de metadados de um e-mail enviado do iPad da Sra. Croft em nome do Sargento Moss. Ele deixou isso penetrar na mente dele antes de colocar outro documento por cima. E este é o relatório preliminar da doutora Ana Sharma, psicóloga forense, confirmando uma campanha sistemática de gaslighting e controle coercitivo. Sarafina finalmente encontrou a voz, um grito estridente e desesperado. Isso é ilegal. É tudo falso. Ela armou para nós. Elias nem olhou para ela. Seu olhar estava fixo com uma espécie de intensidade triste no meu pai. Sargento Moss, disse ele, a voz suavizando-se um pouco. Alistair, você reconhece isso? Lenta e deliberadamente, ele colocou um último documento sobre a mesa polida. Era o saco plástico Ziploc do sótão. Dentro, estava o testamento escrito à mão. Meu pai ergueu os olhos, erguendo-os da mesa pela primeira vez. Ele encarou a letra familiar, a sua. Seus olhos, que antes estavam tão turvos e distantes, de repente se aguçaram.
Um lampejo do velho soldado, o homem de quem eu me lembrava, reacendeu-se atrás deles. Ele olhou para as palavras que havia escrito em um momento de clareza e amor. Olhou para mim do outro lado da mesa, me enxergando de verdade pela primeira vez em meses. E então ele virou a cabeça e olhou para Sarafina. A névoa em sua mente finalmente fora rompida pela verdade inegável e incontestável. E naquele único momento silencioso de reconhecimento, todo o império de mentiras de Sarafina Croft, construído sobre uma base de ganância e engano, desmoronou em pó. A explosão naquela sala de conferências não foi alta, mas a onda de choque foi imensa. Nos dias que se seguiram, as consequências da nossa batalha se dissiparam rápida e decisivamente. Diante de uma montanha de evidências e da ameaça de acusações criminais por fraude e abuso de idosos, Sarafina e Perry cederam completamente. Eles aceitaram um acordo judicial. Sarafina foi forçada a devolver cada centavo que havia desviado das contas do meu pai. Uma ordem de restrição foi emitida, determinando que ela se mantivesse a pelo menos 450 metros de distância dele o tempo todo. Perry pegou 2 anos de liberdade condicional, mas a punição mais severa não foi imposta por um juiz. Ela veio da comunidade. Fayetteville é uma cidade militar. As notícias correm rápido. A história do que fizeram com um sargento condecorado e sua filha em serviço ativo tornou-se um rumor tóxico e silencioso que os perseguia por toda parte. O império social que Sarafina tanto se esforçou para construir ruiu em cinzas. Eles eram párias. Eu havia conquistado uma vitória absoluta e incondicional. Mas, enquanto permanecia no silêncio do meu apartamento temporário, não sentia a emoção do triunfo que esperava. Não havia euforia, nem satisfação de punhos cerrados. Havia apenas um vasto vazio. A batalha havia terminado, mas a guerra havia deixado suas cicatrizes. Por ordem judicial, meu pai foi transferido para um centro de atendimento especializado para veteranos com declínio cognitivo perto de Fort Liberty. Antes de Sarafina deixar a cidade definitivamente, encontrei-a uma última vez em casa para recuperar alguns pertences pessoais do meu pai. A mulher presunçosa e confiante da sala de conferências havia sumido. Ela parecia murcha, envelhecida uma década em questão de semanas. Mas o veneno ainda estava lá. Você tirou tudo de mim, sibilou ela, com a voz rouca e seca. Olhei para ela, não com ódio, mas com uma clareza profunda e cansada. Eu não tirei nada de você, Sarafina, disse eu, com a voz calma. Só impedi que você pegasse o que não era seu. Não havia mais raiva dela em mim, apenas uma exaustão profunda e exaustiva. A guerra finalmente havia acabado de verdade. Algumas semanas depois, fui de carro até o cemitério de veteranos de Sandy Hills. Eu não tinha um túmulo específico para visitar. Simplesmente caminhei entre as infinitas fileiras uniformes de lápides de mármore branco. Cada um deles era um testemunho de uma vida de serviço. A disciplina silenciosa e absoluta do lugar era reconfortante. Pensei em todas as batalhas travadas, vencidas e perdidas. Percebi que algumas vitórias parecem derrotas e que sobreviver à guerra é uma batalha à parte. Você tem que escolher se curar. Você tem que escolher viver. Foi então que me lembrei de algo que ouvi em um podcast da pesquisadora Brené Brown. Ela disse: claro é gentil, obscuro é cruel. Estabelecer limites não é um ato de agressão. É um ato de clareza e respeito próprio. É a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesmo e, às vezes, pela outra pessoa. Com esse pensamento em mente, fui visitar meu pai. Ele estava em uma cadeira de rodas, perto de uma grande janela com vista para um jardim, com um cobertor xadrez sobre os joelhos. O local estava limpo e silencioso, mas ele parecia terrivelmente solitário. Ele me viu e um lampejo de algo, talvez vergonha, ou apenas reconhecimento, cruzou seu rosto. Ele não falou nada. Apenas estendeu uma folha de caderno dobrada. Sua caligrafia era trêmula, uma imitação pálida da letra forte que eu encontrara no testamento. O bilhete dizia: honra é tudo. Eu perdi a minha. Você lutou para recuperá-la. Sinto muito, capitão. As lágrimas vieram então, quentes e imediatas.
Não foi um pedido de desculpas perfeito. Não foi a conversa que uma filha sonha em ter com o pai, mas foi honesto, e era tudo o que lhe restava para dar. Peguei sua mão frágil na minha. Parecia fina como a asa de um pássaro. Eu te perdoo, pai, sussurrei, as palavras com um gosto estranho e novo na minha língua. Mas não consigo esquecer. Perdoar, eu estava aprendendo, não era apagar o passado. Era aceitá-lo e então me libertar da prisão da minha própria raiva. Foi um ato de autopreservação. Eu sabia então o que tinha que fazer. Eu não podia mais viver naquela casa. Cada assoalho, cada janela estava cheio de fantasmas, os felizes da minha mãe e os tóxicos de Sarafina. Não era mais um santuário. Era um museu do campo de batalha. Elias cuidou da papelada com a eficiência de sempre. No dia do fechamento, voltei pela última vez. Caminhei pelos cômodos vazios, meus passos ecoando no silêncio. Fiquei na sala de estar onde minha mãe costumava ler por horas. Fiquei na cozinha, onde ela me ensinou a fazer ovos mexidos. Deixei as boas lembranças virem à tona, reconhecendo-as uma última vez antes de deixá-las ir. Levei apenas duas coisas comigo, o baú do meu pai e a colcha da minha mãe. Todo o resto ficou. Quando o corretor perguntou se eu tinha certeza de que não queria mais nada, balancei a cabeça. Já peguei o que é mais importante. Ao entrar no meu jipe e me afastar do meio-fio, não olhei pelo retrovisor. Eu não estava apenas fechando um capítulo de um livro antigo. Eu estava começando a escrever um inteiramente novo. O cheque da venda da casa pesava na minha mão. Representava o último pedaço tangível da minha antiga vida, uma vida pela qual lutei tanto e depois tive que abrir mão. Não usei para comprar um apartamento chique ou um carro novo. Não usei para escapar de Fayetteville. Um soldado, um oficial, é treinado para enxergar os recursos não como o que eles são, mas como o que eles podem se tornar. Eu via isso não como um pagamento, mas como capital inicial. Fui ao escritório de Elias, não como cliente, mas como um parceiro em potencial. Quero começar algo, disse eu. A ideia já havia se enraizado firmemente em minha mente nas semanas tranquilas após a batalha. Uma pequena organização sem fins lucrativos que oferece orientação jurídica inicial gratuita a militares e veteranos que enfrentam exploração financeira por parte de suas próprias famílias. Uma primeira linha de defesa. Olhei para ele, com o conceito claro na minha mente. Vamos chamá-lo de Projeto Sentinela. Elias me olhou por um longo tempo, seu rosto normalmente severo e indecifrável. Então, um sorriso lento e raro se abriu em seus lábios, franzindo os cantos de seus olhos cansados. Acho que é uma baita ideia, capitão. Uma baita ideia. E assim, uma nova missão nasceu das cinzas da antiga. Eu ainda visitava meu pai toda semana. Nossas conversas eram silenciosas, forçadas no início. Não falávamos sobre o passado. Não podíamos. O abismo era muito grande, a dor muito profunda. Em vez disso, conversamos sobre o presente. Contei a ele sobre o progresso do projeto Sentinel, a burocracia tediosa do pedido de status 501-C3, o pequeno espaço de escritório que alugamos perto da base.